Boa noite, boa tarde, bom dia aos queridos amigos e amigas do Evangelho da Noite. Estamos exultantes por estar mais uma vez reunidos para podermos fazer o culto do dia 2 de novembro de 2023. Tudo bem com vocês desde o último culto? Espero ardentemente que sim. Hoje nós vamos então começar, como sempre, lendo uma página de um daqueles livrinhos que são usados tradicionalmente no Espiritismo para fazer a harmonização das mentes e corações no início das reuniões, que são, eu vou usando alternadamente, o Pão Nosso, o Fonte Viva e, no caso de hoje, é o famoso Vinha de Luz. Eles são livros de mensagens que trazem uns versículos maiormente do Novo Testamento, ou de uma carta de Paulo, ou do Atos dos Apóstolos, ou de um dos Evangelhos. No caso aqui hoje, é o Vinha de Luz, lição 40, que é fé. E, por exemplo, para vocês verem, são Jesus falando, isso no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 19. E aí ele transcreve lá o trecho, os versículos, e depois comenta a lição contida naqueles versículos. Então, por exemplo, essa passagem de Jesus em Marcos, capítulo 4, versículo 19, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições doutras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. Tem até a ver com a lição que a gente vai estudar hoje. Então, você veja bem, que isso lá no Evangelho, isso é um versículo, Mas lá no Evangelho, às vezes, a pessoa lê assim rápido e passa por cima. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. A palavra da Boa Nova, no caso a palavra do Cristo, no caso é ele, o Cristo, falando no Evangelho de Marcos. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua
milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parcerias com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é a semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto energético de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus e ao nosso patrono São Francisco de Assis e graças a falange de Francisco, as egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e também aos nossos guias e protetores, aos nossos espíritos guardiães, aos nossos anjos da guarda, a toda essa espiritualidade abundante, maravilhosa, que se faz sempre presente e que é a real responsável por esse trabalho do Evangelho da Noite, que é realizado espiritualmente no Salão Jordão do Amor e com os seus tentáculos de luz, seus alpendres de luz nas casas de todos quanto venham assistir a esse culto, que vão ser visitados pela equipe do Evangelho da Noite, de forma que vamos todos ser envolvidos por essa vibração maravilhosa, ao sermos visitados pela caravana espiritual do Evangelho da Noite, juntamente com os nossos guias e protetores, e anjos guardiães, e todos aqueles espíritos que são os trabalhadores verdadeiros do Evangelho da Noite. Que nós possamos, então, estar de mentes e corações abertos para receber essa espiritualidade bem digna, bem-vinda, que vai
sanitizar os nossos lares, nossas mentes, nossos corações, os nossos lares físicos e espirituais, e que também vai reharmonizar os nossos corpos, que são os nossos templos, e reenergizar. Que dessa forma, Senhor Jesus Cristo, dá-nos a permissão para dar por abertos os trabalhos da noite de hoje, desse culto, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, vamos hoje, que eu não falei ainda, dar prosseguimento ao Evangelho de Lucas, que é o que estamos estudando no momento, e agora estamos no capítulo 3, e hoje serão só 4 versículos, de 7 a 10, tá? São 4 porque é inclusive, né? 7, 8, 9, 10. E aí, o Pastorino intitulou Instruções de João Batista, porque Jesus está chegando com grande poder e glória. E ele, quando chegar, ele já vai ter uma parte das pessoas que estão com seus corações sensibilizados para a Boa Nova, uma parte dessas pessoas já estarão atentas a isso. Por quê? Porque o João Batista veio antes dele, eu digo, a público, porque o João Batista nasceu só 6 meses antes de Jesus. Então, ele é 6 meses mais novo, mas ele começou o ministério dele, a pregar que o reino de Deus está próximo, que o Messias já estava por ali antes de Jesus, né? E isso foi, digamos, fácil de acontecer, porque uma pessoa com 18 anos, ela já era plena adulta. E como o Batista já está fazendo isso, já avançados nos 20 anos dele, então, né, tinha 20 e muitos, então ele tá se pronunciando e atuando como o último dos profetas, vamos dizer assim, né? Porque o que ele falava nem era mais exatamente uma profecia, porque o Cristo já tinha nascido. As pessoas não sabiam que ele que era o Filho de Deus, mas, né, poucos sabiam. E aí, o João Batista, inclusive, ele começa pregando, então, a absolvição dos pecados, as pessoas deixarem os seus erros, né? Quer dizer, as pessoas estão sendo informadas que muitas coisas que elas faziam eram erradas. E aí, que elas se arrependessem e, inclusive, pregava então você vai ser o homem novo, o renascimento. Pregava o batismo pelo mergulho na água, que é uma alusão primeiro a sua nova disposição, seu renascimento. Quando a gente renasce, a gente tem um mergulho na água da bolsa amniótica, onde tem o líquido amniótico, e a gente fica lá 9 meses, né? E depois que a bolsa estoura é que a gente nasce nessa nova encarnação, e tem esse sentido mesmo, né? Já vindo lá da religião antiga deles, que é o renascimento pela água. Então, é você ser um homem novo, ainda nessa encarnação, né? Tendo uma nova atitude perante a vida, e também uma alusão à reencarnação nos moldes que vinham lá do Antigo Testamento, né?
que era a oportunidade de você continuar evoluindo, né, os bons. Que aí, quando a gente fala reencarnação, eu já chamei atenção a isso aqui. Não é quando você fala reencarnação para os espíritas agora do mundo, eles acham que todo mundo que acredita em reencarnação é na reencarnação nos moldes que o espiritismo acredita, mas na verdade não. Tem várias crenças reencarnatórias, várias formas, né, de acreditar. E aí, nessa época, vindo lá do Velho Testamento, é uma outra maneira também. E aí o João, que ele faz as introduções, né, que na verdade ele tá perto. Mas era difícil para esse povo na época, alguém chegava e ficava assim, né, o reino de Deus está próximo, o Filho de Deus já vai se apresentar. Olha, ele não fala, por exemplo, ele está reencarnado. Ele não fala. Por quê? Porque, vamos ver isso aqui. Meu Deus. Ele não, assim, até porque mesmo que tivesse falado, teriam traduzido de forma diferente. O Filho de Deus já está aí reencarnado, pronto para falar tudo que ele veio falar, né? Mas ele começou a fazer já pontuando até com esses novos ensinamentos. Só que naquela época eles têm mais de 1000 anos de gente falando que vai vir o Messias, vai vir aquele que vai nos redimir com grande poder e glória, o Filho de Deus, Deus vai enviar seu Filho. Então isso está vindo lá desde o Velho Testamento, entendeu? Então podia soar, embora o João tivesse magnetismo, né? Para aqueles que eram sensíveis e aqueles que já estavam no ponto de serem tocados pela verdade. Então, quando João falava, aqueles que já estavam mais maduros, eles recebiam eles sintonizavam eles sentiam a sintonia com essa faixa de vibração e eles sentiam a verdade das palavras de João dentro deles, que foi muito poderosa, tá? Assim, o João tinha discípulos e quando Jesus se apresenta, ele convida os discípulos a seguirem Jesus. Para vocês terem uma ideia, passado décadas que o Cristo já tinha morrido, tinha um povo lá quando o Paulo vai fazer as viagens pregando o Cristo, ele encontra uma pessoa muito motivada lá perto, acho que na região de Lídia, ali perto da Macedônia, e o cara pregava João. Ele não sabia que Cristo tinha vindo. E tinha gente, tinha adeptos. Ele pregava João, a mensagem de João. O João já morto, né? O João nem era mais vivo. O cara era novo. Possivelmente ele nem conheceu o João Batista. Então, porque o João Batista ele morre, Jesus ainda está encarnado, ainda está na Terra. João Batista morreu logo. Deve ter feito a missão dele, desempenhou a missão tão bem que até ele recebeu esse alívio, né? Porque aquela frase do Renato Russo, os bons morrem antes, é verdade mesmo. O cara já fez tudo que tinha para fazer, cumpriu a missão dele, aí para que vai ficar aqui, né? A pessoa que dura muito é que é para ver se ela consegue dar uma meia volta na vida, né? A pessoa fica lá, né, 80, 90, para ver se aproveita a encarnação, né? Se consegue fazer alguma coisa boa para si mesmo, né? E para os outros. E aí essa parte que o Pastorino botou instruções de João Batista,
que é o capítulo 3 de Lucas, versículo 7 a 14. Desculpe, eu falei 7 a 10 antes, não, é 7 a 14, tá? É um pedaço grande. Então dizia assim, o Lucas relata assim: dizia então às multidões que saíam para ser mergulhadas por ele, o Batista, né? Aí, entre aspas, que é o Batista falando: geração de víboras, quem vos recomendou que fugisseis da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de vossa reforma mental, e não comeceis a dizer dentro de vós: temos como pai a Abraão, porque vos declaro que destas pedras Deus possa suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Perguntavam-lhe o povo: que haveremos então de fazer? Respondeu-lhes: aquele que tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem, e aquele que tem comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem mergulhados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu ele: não cobreis mais do que aquilo que vos está prescrito. Perguntaram-lhe também os soldados: e nós, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: a ninguém façais violência, nem deis denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso soldo. Profunda, né? Que tem, obviamente, tem uma boa capa de um formato que resistiria milênios, que as lições estão não só para aqueles que perguntaram, mas para todos os que estão desdobrados ao longo de milênios nessas classes que são abordadas. Não sei se vocês repararam, né? É João falando, através da narrativa de Lucas. Dizia então às multidões que saíam para ser mergulhadas por ele. Então você vê que ele foi muito bem recebido, né? Assim, que saíam para ser mergulhadas por ele. Ele está com uma boa recepção, né? Mas aí as pessoas chegavam lá, o povo que é milagre. Aí as pessoas chegavam lá e ouviam o seguinte: geração de víboras, quem vos recomendou que fugisseis da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de vossa reforma mental. Parece até vocabulário espírita, né? E não comeceis a dizer dentro de vós. Aí a pessoa falando consigo mesma: temos como pai a Abraão, porque vos declaro que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aí eles falavam isso, que aí você vai entender: geração de víboras, quem vos recomendou que fugisseis da ira vindoura? E ele está falando
judeus da época, esses, mas não todos os judeus, os ligados à sinagoga, que eram os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que tinham uma classe, e principalmente os fariseus e os saduceus, que eram ligados ao poder, às pessoas ricas, e também eram da onde vinham sacerdotes, que eram pessoas que tinham acesso aos textos, a ler, a saber ler, aprender a ler, e aos textos, né, que não era qualquer um que podia consultar. E aí ele já começa falando para esses. E, estranhamente, eles sabiam que essa aclamação aí era para eles, secretamente. É claro que eles não iam falar isso em público, né? Gente, isso aí é pra gente. E por quê? Porque ele já está falando dessa crença, né, de que se você era bom, a maneira deles encararem a reencarnação. Se você era bom, você reencarnava com um corpo novo. Você era bom, você continuava a sua progressão. Aqui na Terra, se reencarnava com um corpo novo. Agora, se você não era, você era mal, você ficava lá do outro lado purgando, sofrendo, até adquirir, ou se arrepender, ou adquirir um estágio que você pudesse reencarnar. Mas, para a maioria, não reencarnava mais não, ficava sofrendo o resto da vida, tá? E aí, esses que conhecem a palavra, que estavam querendo também ser salvos, né? Quem vos recomendou que fugisseis da ira vindoura? Então, eles aí já diziam para eles, tá, a gente está pregando isso aqui, mas não é com a gente já está salvo, né? Quer ver? Dai, pois, frutos dignos de vossa reforma mental. Não é para ficar falando, ficar recitando, né? Dai-nos frutos dignos. Não é uma questão só de proforma, os fariseus, ou porque tem acesso aos ensinamentos, às sinagogas, os saduceus. Então, não comeceis a dizer dentro de vós, temos como pai Abraão. Estou salvo. Porque vos declaro que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, falando da evolução, né, dos seres, das almas, que começa lá no reino mineral, que passa para o vegetal, que vai para o animal, que depois vai para o hominal. Eu não sei quão explícito era isso para eles, classe sacerdotal. Para o povo não era nada explícito. Aí o povo tinha em forma cifrada. Então, mas eles falam que Deus, né, então ele está falando a evolução, a progressão, né, declaro que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mas isso daí é a criação das almas até chegar a um espírito evoluído. Mas eles entendiam dessa forma, que quem está reencarnando é quem é bom, que está continuando sua progressão aqui na Terra como homem. E aí, obviamente, eles estão falando deles. Eles se achavam incluídos. E o que o João Batista, que está trazendo a Boa Nova, está falando, é que não é coisa de ficar recitando o texto da Bíblia, não. Tá? Que dai, pois, frutos dignos. Ou seja, seja a reforma que você prega. No caso, eles não pregavam nenhuma assim, eles pregavam um modo de ser, né? Mas não cumpriam também. Dai, pois, frutos dignos da vossa reforma mental.
ó, a metanoia, né? Que é quando muda o padrão vibratório. E não comeceis a dizer dentro de vós. Então, a frase: quem vos recomendou que fugisseis da ira vindoura? Né? Então, não adianta você começar a chamar lá as entidades, porque você está implicado. E aí ele lembra: o machado já está posto à raiz das árvores. O machado já está, a árvore está aqui assim, ó, o machado já está ali, ó, posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Pensa bem. Aí ele está falando, ó, vocês aí que estão se excusando, que estão se retirando, ó, machado, ó, vocês estão aqui, ó, o machado já está. Porque aquilo ali foi uma evolução e revolução de mundo. Quando vem o Cristo, né, tem uma passagem vibracional na Terra. Né? E aí, machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Né? Só que esse fogo aí é a pessoa se queimar, né? Se queimar no sentido de ainda ter que reencarnar muito e viver muitas provações para poder, então, realmente avançar. Aí vamos aqui, machado. Perguntava-lhe o povo. Aí, ó, toda essa parte aí, repara, esse pessoal aí, fariseus, saduceus, sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas. Aí agora vamos ver como é que isso chegou nas outras camadas da sociedade. Perguntava-lhe o povo: que havemos então de fazer? Povo, quem não era esses sacerdotais aí, respondeu-lhes: aquele que tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem, né? Ao que não a tem. E aquele que tem comida, faça o mesmo, que é a benevolência, a caridade, que é o que o cristianismo vai vir pregar. Foram também, aí já respondeu ao comum dos mortais, ao povo. Quem não tinha religião, quem não estava seguindo o judaísmo. Foram também os publicanos para serem mergulhados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Publicanos eram os cobradores de impostos, eram os que compravam títulos do Estado e depois iam cobrar das pessoas. Só que nessa que eles cobravam, eles botavam o preço que eles queriam. Não tinha lei, não tinha essa coisa de percentual. E aí é que eles eram muito mal vistos, porque eles estavam sempre explorando o povo. E aí eles perguntaram, esses que foram lá se submeter ao batismo, né? A imensa maioria não foi, não está nem aí para isso. Esses que já estavam mais tocados. Aí ele respondeu, João Batista: não cobreis mais do que aquilo que vos está prescrito. Entendeu? Lucro e usura. Assim, claro, é uma atividade laboral, tinha um percentual de lucro, mas a questão é que eles extorquiam o povo. Perguntaram-lhe também uns soldados: e nós, que havemos de fazer? Então já tinha esse entendimento, tinha um ensinamento para cada um. Respondeu-lhes: a ninguém façais violência, nem deis denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso soldo. Então, olha que lindo. Já ele lançou ali, esses são os sensibilizados. Eles estavam lá na beira do rio para serem batizados. Vamos imaginar que a maioria dos soldados, a maioria do povo, a maioria dos publicanos não estava sensibilizada. Esses são os que vão seguir João, que já estão seguindo, né? Entende? Então, ele já está passando a
mensagem, né, que ele veio trazer, e já está colocando-os em afinidade vibratória com o Cristo. Quando o Cristo começar a pregar, esses todos aí certamente vão sentir no fundo de sua alma um chamamento e vão sentir aquela verdade vibracional. Eles vão ser tocados, né, pelo Cristo e vão seguir. Que são aquelas centenas de pessoas que seguiam Cristo, mas que não foram exatamente os apóstolos, entendeu? São os seguidores, que tinham muitos, que eram os discípulos do Cristo, tá? Então, João Batista, instruções de João Batista para os seguidores dele, para os convertidos, tá? Então agora nós vamos nos colocar numa situação assim bem relaxada, né? Vamos assim repousar, vamos nos assentar de forma confortável. Você está na sua casa, se você quiser ficar reclinado ou se deitar também pode, mas cuidando para que não durma, porque é bom a seguir os mantras que eu vou ler, vocês vão seguindo e fazendo esse chamamento da falange de São Francisco de Assis, dos seus guias e protetores espirituais e anjos guardiões, que vão então fazer o passe fluídico terápico em vocês, individualmente, na sua casa e todos que nela habitam. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar, através deste passe fluídico terápico, o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção
forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e as egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos guardiões. Que todos, Senhor, possam ser abundantemente abençoados pelo trabalho que executam, pela paciência com nós outros e por esse culto maravilhoso que recebemos das mãos dadivosas da espiritualidade. Queremos agradecer a esses minutos através dos quais fomos banhados pelas vibrações altíssimas da espiritualidade, que nos envolveu, que nos reharmonizou e reenergizou. Nosso lar físico e espiritual, nossos corpos, nossos templos. Senhor Jesus, queríamos ainda mandar nossa contribuição para o planeta Terra, o ser vivente Gaia, o planeta Terra, e para toda essa humanidade encarnada e desencarnada. Que todos, Senhor, possam receber um quanto de energia, que possamos humildemente contribuir para esse para esse orbe, para essa humanidade. Senhor, envolve ainda todos esses líderes espirituais que estão nas posições de liderança, de condução, através do Mar Vermelho, esperando que as águas se abram para que possamos passar e fazer essa transição planetária. Envolve ainda os líderes físicos que estão na posição de mando e envolve também, Senhor, todos aqueles irmãos que estão perdidos, que estão sem orientação, que todos possam ser conduzidos. Senhor, agora vamos fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas demandas e pedidos por terceiros. Nosso Senhor Jesus Cristo, dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus, que tenhamos uma excelente semana na paz do Cristo.